Estamos aqui no programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, o local onde nos encontramos semanalmente para estudarmos as lições bíblicas da CPAD, as lições destinadas aos jovens. Que estamos estudando sobre a Epístola aos Romanos, estudando sobre o estudo da doutrina da salvação na carta aos Romanos ou na Epístola aos Romanos. Estamos já na 11ª lição, o trimestre está quase se acabando, mas nós temos ainda mais 3 lições, a 11ª, a 12ª e a 13ª. Antes de iniciar os comentários aqui da lição, eu peço que você, que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva no meu blog e ao final, ao terminar o vídeo, se você gostar, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar com toda a sua rede social. Vamos fazer uma grande corrente para que um maior número possível de pessoas possam participar conosco nesse programa, porque nós estudamos a Palavra de Deus, onde tem os estudos bíblicos voltados para as lições específicas da CPAD, e é um momento de nós pararmos um pouco para ouvirmos a voz de Deus através do estudo bíblico. Peço que você nos ajude, nos auxilie, compartilhando, divulgando. Tem um arquivo de slide também. Se entrar no meu blog, os arquivos já estão todos separados, onde nós vemos lá o vídeo oficial da CPAD, esse vídeo com mais detalhamento, o arquivo de slides, e tem também entrevista feita pelo Jorge de Andrade na CPAD News, que eu cedi no início do trimestre, falando aí de uma forma abrangente a respeito de toda a epístola. Então peço que você nos ajude compartilhando e se inscrevendo nos nossos canais. Vamos então à lição de hoje, uma lição que fala sobre a unidade, sobre a comunidade de fé, a convivência entre os irmãos e irmãs, de uma forma em que a sinergia, a comunhão, ela vem fortalecida e traz benefícios para a comunidade. Nesta lição nós vamos ver que a diversidade de dons espirituais é um tesouro para a igreja, se não for considerado um fim em si mesmo, se as pessoas não tomarem esses dons em benefício próprio, mas usar da maneira mais efetiva possível, que é quando você usa para o bem da coletividade, fazendo uso do objetivo principal da qual Deus concede dons à sua igreja, a coletividade, o bem comum. Os dons, pelo seu próprio nome, já fica bem claro que é uma dádiva de Deus, um presente de Deus dado para o crente, para o membro da comunidade. E ele deve ser usado em sinergia, ou seja, diversas pessoas utilizando os dons recebidos por Deus, o presente de Deus, para que o maior número de pessoas possam ser envolvidos e beneficiados com ele. Por isso que nessa lição nós vamos ver sobre 3 pontos principais. A formação da comunidade de fé cristã em um só corpo, o compartilhamento da alegria e da tristeza, do sofrimento em comunidade, e a necessidade de uma atitude tolerante, pacífica e benevolente entre o meio da comunidade. Por que será que o apóstolo Paulo trouxe essas recomendações para a igreja em Roma? Vamos ver junto? Vamos então ao primeiro tópico da lição. Tópico 1. A comunidade de Cristo é formada por um só corpo, baseado em Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao 8. Jovem, saiba respeitar os limites dos relacionamentos sociais. O verso 3. O apóstolo Paulo era um exemplo de alguém que respeitava os limites nos seus relacionamentos. Ele, na sua forma de agir, independente da sua função, da capacidade que ele tinha, da competência, do ministério recebido por Deus, ele era uma pessoa humilde, e esse comportamento constrangia as outras pessoas a que também seguissem o seu exemplo. O apóstolo Paulo, ele recomenda aos seus ouvintes da igreja em Roma para não irem além da responsabilidade que lhes fora atribuída, para não ir além ou buscar outras atividades, outros dons, além daqueles que Deus os havia vocacionado.
Isso o apóstolo Paulo fala das pessoas que buscavam ou dons, exercer as suas atividades buscando a autopromoção. Pessoas que utilizavam daquilo que havia recebido gratuitamente por Deus para o benefício, para o trabalho na comunidade, para o bem comum, e utilizavam para se beneficiar, para se prevalecer diante das outras pessoas. E Paulo fala sobre a consequência, o resultado maligno que isso provoca nas pessoas. Por isso recomenda que as pessoas eles saibam respeitar os relacionamentos, as responsabilidades, os limites que existem entre a atuação de cada pessoa, valorizando os dons, valorizando a capacidade, valorizando o serviço das demais pessoas também dentro da comunidade. Por que será que o apóstolo Paulo faz essa recomendação? Certamente havia essas intrigas, esses conflitos, essa briga dentro da comunidade cristã, o que também não é diferente nos nossos dias. Pessoas que, buscando os seus próprios interesses, a autopromoção, prevalecer sobre os outros, tirar vantagem sobre os outros, como aquele ditado do jeitinho brasileiro, tirar vantagem em tudo, a velha lei de Gerson, e as pessoas acabam fazendo mau uso das bênçãos que Deus tem dado na sua vida e tornado-as em maldição para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta também. Menciono na lição da tendência dos jovens apresentarem mais esse comportamento devido à sua ansiedade, à sua vontade de ser bem-sucedido, e muitas vezes eles colocam os dons recebidos, colocam os bens recebidos com foco na autopromoção, na busca de um crescimento pessoal, mas nós vemos que esse comportamento não é exclusivo, pelo contrário, dos jovens. Nós vemos que mesmo os adultos, desde criança, vão tendo esse comportamento e muitos não corrigem. É por isso que muitas vezes temos vários problemas no nosso meio, no meio ministerial, por causa da busca da autopromoção, esquecendo o que o apóstolo Paulo nos recomendou na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, que nós estamos estudando. Jovem, valorize o dom que você tem para o bem da coletividade, baseado nos versos 4 e 5. A comunidade de fé, a igreja, ela é comparada com um corpo. Isso Paulo utiliza para demonstrar que os membros são diferentes. Existe uma grande diversidade nos membros do corpo, mas todos são importantes. Cada um faz a sua atividade, cada um tem a sua função, e nenhum é melhor do que o outro. Se eu tiver um cisco no meu olho, eu vou precisar das minhas mãos de alguma forma para limpar, pegar um objeto, um colírio para colocar no olho e proteger o olho. Se eu tiver as mãos, mas não puder enxergar para fazer as coisas, do que vale? Não temos dificuldades também para termos uma atividade normal. Por isso que é importante a composição da igreja por meio da analogia que Paulo faz ao corpo humano. Os membros que são dependentes um do outro, a diversidade. A igreja é um lugar onde existe uma grande diversidade, mas infelizmente muitas pessoas têm muita dificuldade para conviver no meio da diversidade. Valorizar essas diferenças e utilizar para o bem comum. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios 12 a seguir, nós vemos ele trazendo um exemplo mais detalhado sobre a função do corpo, a importância do corpo, funcionando como uma engrenagem, os fortes e os fracos convivendo juntos, os diferentes convivendo juntos, como engrenagens que estão interdependentes, uma dependendo da outra. E quando uma engrenagem não funciona direito, todo o conjunto é prejudicado. Por isso que é importante mantermos a sinergia, a comunhão entre a comunidade, sabendo valorizar e não desprezar os dons dos outros e nem ter inveja, desejar o dom ou a vocação que foi dada por Deus ao nosso irmão, à nossa irmã, mas que junto possamos desempenhar aquilo que Deus tem nos dado, para que em conjunto, como engrenagens interdependentes, nós possamos desenvolver um trabalho satisfatório para o bem do reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo coloca a igreja como um corpo que, nos mais diversos, na diversidade de dons, de habilidades e competências,
Elas juntas formam uma grande sinergia para o bem da coletividade. É por isso que nós devemos estar atentos qual tem sido a nossa atuação, qual tem sido o nosso comportamento no exercício do trabalho, no exercício dos dons dentro da comunidade de fé, dentro da nossa igreja, visando sempre o bem da coletividade. Jovem, a sinergia traz mais benefícios, baseado no verso 6 a 8. O apóstolo Paulo começa então a descrever as variedades de dons dentro da igreja. E começa com um dom de profecia, falando da importância e da responsabilidade que as pessoas que exercem esse dom devem ter na igreja. É um dom que no meio pentecostal é muito valorizado, a questão das profecias. Talvez não tanto como em tempos anteriores, mas vemos que pela atenção que é dada a esse dom, muitas pessoas acabam se envaidecendo ou utilizando de uma forma inadequada o dom da profecia, muitas vezes falando em nome de Deus quando ele não falou, e traz vários prejuízos para a vida espiritual das pessoas que estão ouvindo. Por mais que algumas pessoas, ao utilizar esse dom para se autopromover, talvez não tenham a intenção de prejudicar a vida espiritual das pessoas, mas acaba prejudicando. Por isso, da austeridade, por isso, da responsabilidade, da hombridade que cada crente deve ter na utilização desse dom. Se você tem recebido um dom como esse, exerça com responsabilidade. Fale realmente quando Deus falar. E também como faça o uso desse dom para o bem do reino de Deus. E não para barganhar, para agradar as pessoas ou para tirar um proveito do dom recebido. Mas, acima de tudo, sabendo que tudo que nós falarmos em nome de Deus, prestaremos conta a Ele. Na sequência, nós vemos o apóstolo Paulo falando dos variados dons, do dom do educador, no processo da educação, na questão da administração, na assistência social e assim por diante. Vendo que as pessoas, elas exercem as mais diversas funções e recebem os mais diversos dons para o exercício no reino de Deus, dentro do ministério eclesiástico, e que as pessoas, quando elas exercem os dons de acordo com recebido por Deus, sem se preocupar com o desenvolvimento do dom pelas outras pessoas, no sentido de se incomodar com isso, mas que ela venha a se preocupar no sentido de trabalhar em sinergia. Na sinergia, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 6, é 7, é 8, porque não é uma soma simples, mas a força se fortalece cada vez mais. Por isso que eu deixo uma orientação para um exercício didático, uma didática para que os professores utilizem junto com seus alunos dos gravetos, quando você quebra só 1, 2, 3 ou vários. Você percebe que a força de vários juntos é muito maior do que um só, do que 2, do que 3. Por isso a importância de trabalharmos em conjunto, em união. É por isso que no exemplo da descrição da Torre de Babel, nós vemos que os seres humanos, eles quando têm um propósito único, eles conseguem atingir o seu objetivo, quando trabalham em unidade e comunhão. Mas quando há divergência, as pessoas acabam cada um seguindo o seu caminho, buscando o seu próprio benefício e traz um prejuízo muito grande para a coletividade. Quando a igreja, quando a comunidade de fé que nós vivemos entende o que o apóstolo Paulo estava aconselhando, as bênçãos são indescritíveis. O reino de Deus vai crescer sobremaneira e o adversário, o mal que luta contra a igreja, com certeza vai tremer, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na união. Por isso nós temos que ser forte na comunhão, na unidade, porque os benefícios serão imensuráveis para a honra e para a glória de Deus. Tópico 2. Os membros da comunidade cristã devem sofrer e se alegrar mutualmente. Versos 9 a 16. A comunidade cristã se constitui por meio do amor fraterno, com base no verso 9 ao verso 13. Paulo adverte que o amor entre os irmãos, entre o cristão, não deve ser hipócrita, mas deve valorizar os demais irmãos e não desprezá-las. Será que existe hipocrisia no meio da igreja?
Será que existe hipocrisia? Ou existia hipocrisia no meio da igreja em Roma? Será que Paulo está falando em vão? Infelizmente, no nosso meio cristão, existe muito amor, entre aspas, hipócrita. Pessoas que fazem uso da hipocrisia nos seus relacionamentos. Pessoas que abraçam o irmão e quando, na sua ausência, ele fala mal do seu irmão, ele critica, ele zomba da sua irmã, do seu irmão. Isso é uma prática que acontece lá no mundo, mas acontece também, infelizmente, no meio da igreja. Quantas vezes nós presenciamos esse comportamento hipócrita, e não somente dos membros da igreja, mas até o alto escalão, pessoas que trabalham destruindo a imagem das outras pessoas, pessoas que fazem uso da sua posição para oprimir as demais pessoas, pessoas que se vangloriam por se achar melhor, mais competente, mais santo do que os outros e expõem mesmo os liderados, os companheiros, os irmãos e irmãs, devido à sua arrogância e egoísmo. Jesus deu um grande exemplo de alguém que valoriza as demais pessoas, que respeita a fé, que respeita o comportamento, as origens das demais pessoas. E o apóstolo Paulo também deu um grande exemplo e chama atenção para o amor desenvolvido na comunidade da igreja, que deve ser um amor não hipócrita. E aí eu pergunto para você, como tem sido a sua relação com os irmãos, com as irmãs na sua igreja? Como tem sido a sua relação com os seus liderados, com os seus líderes, com os seus companheiros, com os seus irmãos? Pare e pense sobre esse comportamento. Nós vemos que a igreja em Roma, como as demais igrejas, na época do apóstolo Paulo, no início da formação da igreja, passava por grandes dificuldades, sofrimento, perseguições. Mas as dificuldades internas, os sofrimentos internos, doía muito mais para os membros da igreja. Era muito mais difícil ser mal compreendido, ser desprezado, ser tratado de uma forma equivocada pelos membros da igreja. É por isso que eu cito alguns autores como Gandhi e muitos outros que criticam o cristianismo por serem bons na teoria e na prática apresentar muitas falhas no relacionamento. É muito difícil quando nós somos surpreendidos de forma negativa pelos membros da própria igreja, pelos irmãos de fé, que muitas vezes que nos dizem que nos amam, que oram por nós, que se preocupam conosco, e de repente traz um comportamento totalmente diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orienta para que não tenhamos um amor hipócrita, mas que possamos viver realmente de uma forma digna, de uma forma que agrada a Deus, de uma forma sincera e transparente. Por isso que é muito melhor você ouvir muitas vezes aquilo que você não quer ouvir das pessoas que são transparentes, do que ouvir palavras doces e amáveis e depois descobrir que aquela pessoa, na sua ausência, ela tem falado coisas totalmente diferentes ou tem agido para te prejudicar. É por isso que nós temos que aproveitar esta lição para refletir um pouco sobre os nossos relacionamentos internos na igreja, como tem sido as atitudes dentro do ministério, na relação entre os irmãos, as irmãs, do ciclo de oração e assim por diante. Não adianta demonstrar uma espiritualidade exterior, movimentos, se não tiver o fruto do Espírito, um bom convivência entre os irmãos, a valorização entre os irmãos, um amor verdadeiro, ou seja, um amor verdadeiro na relação entre irmãos e irmãs na casa de Deus. Jovens, participe da alegria e do sofrimento um dos outros. O apóstolo Paulo, ele procura aqui atacar ou criticar dois comportamentos indesejáveis, a inveja e a desumanidade, ou a desumanização. Por isso que o título eu coloco em saber se alegrar, como também sofrer com as demais pessoas. Há quem diga que é muito mais fácil você chorar com as outras pessoas do que se alegrar com elas. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade em se alegrar com seu companheiro, com seu amigo de trabalho, da igreja, de ministério e assim por diante. Se alegrar quando esse teu companheiro, ele cresce, ou a companheira, amigo, ele sobressai, ele é abençoado, e você se alegrar junto com ele pelo seu crescimento.
O ser humano tem uma tendência a se incomodar com o crescimento alheio, mesmo que nas suas palavras elogiam, falem, mas por dentro muitas vezes a pessoa acaba se incomodando e se entristecendo com a alegria dos outros. É um comportamento que não é adequado para aqueles que se diz cristão, justificado pelo sangue de Cristo, salvo em Cristo Jesus. Esse comportamento não equivale com o evangelho que Jesus pregou. Mas muitas pessoas têm essas dificuldades. São questões que cada um tem que trabalhar. Às vezes eu tenho usado na sala de aula alguns comentários das pessoas colocarem sentimentos diante de Deus. Se você tem inveja do seu irmão, da sua irmã, se você não se sente bem com o crescimento do seu irmão, da sua irmã, com o sucesso do seu irmão, da sua irmã, coloque isso diante de Deus. Coloque sentimento diante de Deus e fale realmente o que você sente e peça a Deus uma ajuda para que você possa mudar o seu comportamento, porque isso só leva à derrota, não leva ninguém para a vitória, não leva ninguém para a felicidade. Por outro lado, tem pessoas que estão muito frias em relação à situação do irmão, das demais pessoas, pessoas que estão sofrendo, passando muitas vezes por calamidades, e muitas pessoas, elas estão frias, sem sentimento em relação às outras pessoas que estão passando por uma grande dificuldade e precisando de uma ajuda. Pessoas que não estão dispostas a dar o ombro para acompanhar junto. Pessoas que no seu auge, quando tem alguma dificuldade, vários companheiros de repente somem. Como o apóstolo Paulo, quando ele escreve na segunda epístola a Timóteo, dizendo que os companheiros da asa todos me abandonaram. Aqueles que estavam ao seu lado no momento do auge, de repente, quando ele é preso, ele fica esquecido na prisão, os seus amigos o abandonam, ficam distanciados. Tem muitas pessoas que têm esse comportamento. O apóstolo Paulo, ele chama atenção para que as pessoas não tenham esse sentimento de desumanização, ou seja, que não olha para a dignidade do ser humano, procurando ajudar e auxiliar aqueles que estão passando por necessidade. Então as pessoas gostam de estar ao lado das pessoas que estão bem, das pessoas que dão ibope na linguagem popular, né, jovens? Mas não querem estar ao lado da pessoa que muitas vezes não é aquela que está no holofote, a pessoa que tem dificuldade. O apóstolo Paulo chama atenção para que nós possamos ter uma convivência de uma forma que nós possamos contribuir, caminhar junto com as pessoas na alegria e na tristeza, e podemos junto absorvermos o melhor das pessoas para sobressairmos, para que nós possamos vencer os obstáculos que nós todos temos na nossa vida. Quem não tem problema, quem não tem obstáculo, mas muito melhor é convivermos em unidade. Muito bom quando temos alguém ao nosso lado num momento difícil e também num momento de alegria, para que juntos possamos comemorar as vitórias e que um se alegre com o outro, e que quando alguém consegue uma vitória, o amigo que ele venha comemorar junto, porque amanhã seu amigo pode estar comemorando junto com você também, se alegrando e chorando junto também quando houver necessidade. Jovens, não sejais sábios aos seus próprios olhos, verso 16. Eu coloco aí na lição, no livro, que na nova aliança não há espaço para orgulho, mas nós vemos que na nova aliança fica bem claro a questão da graça de Deus. Já estudamos, principalmente nas primeiras lições, a respeito da justificação pela fé, onde nós vemos que a nossa salvação é gratuita, é dada por Deus, por meio do sacrifício de Cristo, que há necessidade de uma vida de santificação após a sua justificação, mas devemos estar conscientes que nós somos justificados simplesmente pela graça de Deus, não por nossos méritos, porque as nossas obras eram boas, merecedoras de ser reconhecidas e justificadas, mas simplesmente somos justificados pela fé na obra de Cristo, portanto, merecedores da graça e misericórdia de Deus. Um grande exemplo que nos leva a olharmos o próximo, as demais pessoas, de uma forma diferente, sabendo que nós não somos melhores que as demais pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós não devemos buscar ser superior às demais pessoas, mas pelo contrário, conforme as citações que eu deixo aí, buscar as coisas humildes, buscar aquilo que é simples. Quantas pessoas que, preocupadas com a vida financeira, preocupadas em manter um status quo, preocupado com o futuro muitas vezes da família, dos filhos, têm buscado de uma forma desenfreada alcançar bens, prestígio, dinheiro,
e ao final da sua vida ou ao passar dos anos, ele vê que isso não lhe traz felicidade, pelo contrário, só lhe trouxe aborrecimentos e infelicidade, porque priorizou as coisas que não têm o valor prioritário na nossa vida. Por isso que nós temos que priorizar alguns valores na nossa vida, coisas que realmente são importantes, e vamos identificar que não são os bens financeiros, a posição, os cargos que vão nos dar felicidade. A felicidade que ele nos dá são momentâneos, mas aqueles valores que são mais importantes, como amor, família, amizade verdadeira, quando as pessoas priorizam isso, são pessoas que têm a possibilidade de ter uma vida muito mais feliz e ter uma comunhão mais próxima com Deus, porque sabe priorizar as coisas humildes, as coisas que realmente têm valor para a vida espiritual, que têm valor para o ser humano. Conforme já estudamos, em especial na primeira lição, nós vemos que havia uma grande disparidade, diferença entre as pessoas da comunidade cristã em Roma. Existiam pessoas do mais alto escalão ao escravo, pessoas simples. E nesse relacionamento, nessas diferenças, diversidades, existe uma tendência da pessoa que tem um prestígio maior, um cargo maior, muitas vezes desprezar as demais pessoas. Mas isso não é uma regra definitiva ou exclusiva, porque vemos também que muitas pessoas que às vezes simples, no sentido de possuir bem, pessoas que não têm grandes posses, grandes prestígio, mas que são muito mais orgulhosos de pessoas que têm bens, que têm posição. Já viram isso? Pessoas às vezes que são pobres, pessoas que têm poucas coisas, mas são pessoas orgulhosas, às vezes no seu próprio comportamento, no lidar com as outras pessoas, despreza as demais pessoas quando tem um algo mais. Então nós temos que tomar cuidado para que possamos ter preservado a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação, buscando as coisas mais simples, buscando compreender e valorizar as pessoas da forma como elas são, e não desprezá-las, e não procurar ser superior às demais pessoas e passar por cima. Infelizmente nós vemos esse exemplo muitas vezes nas próprias lideranças, infelizmente, mas que Deus tenha misericórdia da nossa liderança, tenha misericórdia da nossa vida, para que nós possamos ter uma vida mais em comunhão, uma vida mais equilibrada, valorizando as pessoas e usando os dons que Deus nos dá em benefício da coletividade, promovendo não a nós mesmos, mas promovendo a nossa comunidade, promovendo uma vida digna, uma vida mais próxima, uma vida de evangelho, uma vida de amor, uma vida mais próxima de Deus. Tópico 3. A vida em comunidade exige conduta pacífica, tolerante e benevolente. Jovens, a ninguém pagueis mal por mal. Verso 14, 17 e 18. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo praticamente repetindo as palavras de Jesus em Mateus 5,44. Bendizei aos que vos maldizem. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil você falar bem das pessoas que falam mal de você. Não é fácil você ignorar o tratamento injusto que as pessoas lhe atribuem. Mas é o que Paulo recomenda, é o que Cristo recomenda, é o que o Evangelho recomenda. E são orientações que nós temos que estarmos constantemente nos lembrando, quando simplesmente, principalmente quando nos sentimos ofendidos, somos prejudicados, muitas vezes pelas pessoas que nós mais esperamos o bem e vem o mal, pessoas que nós esperamos receber coisas boas e muitas vezes recebemos coisas más. É um exercício que o cristão deve fazer na sua vida. Será que alguém, além de Jesus, já conseguiu fazer isso, cumprir na íntegra isso? Ao ser humano é muito difícil ter esse comportamento, essa atitude, porque não é tão fácil assim. Não é fácil. Mas nós devemos buscar, como o próprio apóstolo Paulo nos fala sobre a perfeição, melhorarmos de glória em glória, sempre buscar melhorar e tratarmos esse sentimento, porque quando você retribui o mal por mal, quando você alimenta essa ira no coração por causa de alguém que te fez o mal, quem sofre é você. A pessoa que tem esse sentimento é a que mais sofre. Ela sofre duas vezes, sofre pela desilusão, sofre pela surpresa negativa de receber o mal de uma pessoa muitas vezes que esperava receber o bem, pela injustiça, pela traição e assim por diante, e sofre por absorver
esse sentimento de revolta, desejar o mal para essa pessoa e acaba correndo e fazendo um mal muito maior do que aquilo que a pessoa trouxe, que a pessoa fez para a sua vida. É por isso que as pessoas que têm facilidade para perdoar, facilidade para retribuir o bem pelo mal recebido, são pessoas mais felizes, pessoas que vivem melhor, pessoas que têm uma proximidade muito maior com Deus, uma comunhão com Deus. No verso 18, o apóstolo Paulo nos diz: se possível, tenha paz com todos os seres humanos. Ele já deixa bem claro que nem sempre é possível você ter paz com as outras pessoas, porque às vezes não depende de você. Você quer ter paz, quer ter comunhão com as pessoas, mas fica difícil. Mas o apóstolo Paulo fala: se possível. Quer dizer, como se ele dissesse assim: mesmo que seja difícil, busque ter a paz com todos, busque ter a comunhão com todos, para que você e as pessoas também possam ser beneficiadas. Jovens, os que se vingam são vencidos pelo seu sentimento. É por isso que citei anteriormente que aquelas pessoas que buscam a vingança, elas são vencidas por esse sentimento de vingança. Por isso que na palavra de Deus, várias citações que eu deixo aí no arquivo de slide, em que diz que a vingança pertence a Deus. Ou seja, nós devemos absorver o mal que muitas pessoas nos praticam para o nosso próprio bem, porque esse sentimento só nos traz mal, sabendo e confiando que Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas, soberano, e Ele vai tratar das pessoas, vai tratar das atitudes que as pessoas têm a nosso respeito no momento certo, na hora de Deus. Temos que ter paciência e esperar em Deus. Não desejar o mal a essas pessoas, mas as pessoas que nos fazem mal, o que nós devemos desejar é que essas pessoas reconheçam o mal que fez, que mudam de comportamento, se convertam e tenham paz com Deus. Porque entre você ter razão e ir para o céu, prefira ir para o céu. Entre você ter razão e ter comunhão com Deus, prefira ter comunhão com Deus e ser feliz, ter paz com Deus. Aos Efésios 4:27 nos diz: não deixe lugar ao diabo. Que o diabo ele fica, que é o adversário, que é o mal, ele fica tentando constantemente aquele que tem paz, tem comunhão com Deus, para tirar essa paz, buscando levar a uma ação de maldade, uma ação de vingança. E ninguém que tem paz com Deus, comunhão com Deus, busca isso constantemente. É por isso que as pessoas que muitas vezes hoje sobressaem, você vê que está no auge, está bem, se acha que está agradando a Deus, às vezes pisando nos outros, uma hora ou outra você vai perceber o resultado dessa ação, vai aparecer. Não te preocupe, não se aborreça, não perca a tua paz, mas espere em Deus. É por isso que o verso 19, que nos diz: mas dai lugar à ira, isso significa que devemos entregar-se pacientemente e suportar a ira de quem cometeu o mal sobre você e aguardar o socorro divino. Essa que é a expressão, nesse sentido, na palavra original e o contexto. Não é para você se vingar e lutar contra a pessoa, mas é dar lugar a ira no sentido de esperar pacientemente, sentir que você é um ser humano que é passível a irar-se, mas controlar essa ira, controlar esse sentimento, esperando por meio do socorro divino. É por isso que quem busca cumprir a vingança, colocar em prática a ira que está tocando ou que está movendo o seu coração, ele não alcança o socorro divino. É por isso que os vitoriosos são aqueles que, mesmo sendo maltratados, mesmo recebendo mal, ele entrega-se pacientemente a Deus e espera a intervenção divina na sua vida. Não é para viver uma vida passiva e não buscar defender-se. Nós não podemos ser também, como se diz, inocente no sentido de se entregar para que as pessoas pisem, para que as pessoas nos desprezem e nós não tenhamos ação nenhuma. O apóstolo Paulo é um exemplo de quem fez uso dos seus direitos, que fez cumprir os seus direitos nesse sentido. Não estou falando para a pessoa ter uma vida passiva no sentido de não responder quando lhe é possível responder, buscar os seus direitos, mas não aquela pessoa que se dá, que se entrega
problema é quando a pessoa se entrega a essa ira e procura fazer a maldade, procura fazer as coisas que não são lícitas para devolver o mal que ele recebeu. Não sou contrário a pessoa fazer uso direito, como o próprio apóstolo Paulo fez, fazer o uso da busca de ser respeitado, mas o problema é quando as pessoas usam o mal, o sentimento de maldade, para retribuir o mal que recebeu. Jovem, vença o mal com o bem, baseado no verso 20 a 21. Mais uma vez fica bem presente aqui o comportamento de Jesus, quando ele orienta a tratar bem aquele que vos trata mal. Mesmo no Antigo Testamento, que nós vemos algumas práticas de retribuição do mal, vemos que em Provérbios 25 e 21, nós vemos que orientando que aquele que te provocar o mal, aquele que quer teu mal, se tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Veja que mesmo no Antigo Testamento, que é muito presente, como os salmos precatórios de vingança, vemos orientações pacíficas e que informando e orientando a fazer o bem, mesmo que ele faz mal, para que ele seja envergonhado. Jesus falou sobre isso, que a pessoa que lhe faz o mal, em vez de você retribuindo com o bem, essa pessoa se envergonha, essa pessoa muda de comportamento e ela acaba agindo de uma forma diferente. Também não digo para que você espere isso de todas as pessoas, porque a maldade humana chega a tal ponto que as pessoas às vezes conseguem, mesmo sendo bem tratadas, ainda continuar na sua maldade. Mas nós vemos que as pessoas acabam se refreando quando elas fazem o mal e recebem o bem em troca. Então esse é um exercício que nós como cristãos devemos fazer na nossa vida. Sei que não é fácil. Você vai dizer para mim, você faz? Procuro fazer. Tem dificuldade? Tenho dificuldade. Mas nós temos que buscar nos aproximarmos mais da vida de Cristo. Somos cristãos, então devemos nos basear no exemplo de Cristo para nós termos vitória espiritual na nossa vida e podermos agradar a Deus, estarmos mais próximos de Deus e mantermos a nossa paz com Deus. É assim que nós iremos manter a nossa paz, porque quando nós agimos diferente, nós perdemos a nossa paz, perdemos a nossa comunhão com Deus, porque estamos focados num sentimento que nos faz mal. Como você tem se comportado? Como tem sido a tua atitude? São questões que nos levam a pensar um pouco mais sobre o valor do Evangelho, o poder do Evangelho e os ensinamentos de Jesus, que aqui são reforçados pelo apóstolo Paulo. Mas o que é que nós aprendemos nessa lição? Vamos às considerações finais? Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que as pessoas devem respeitar os limites dos relacionamentos interpessoais, fazer uso do dom recebido em benefício da coletividade, porque unidos os resultados são mais positivos. Nós vimos no primeiro tópico a recomendação paulina para nós respeitarmos os limites nos nossos relacionamentos interpessoais, respeitar as pessoas e utilizar os dons, os presentes recebidos de Deus, que são dados por Deus para o uso comum, para o bem da coletividade, e em hipótese alguma utilizarmos para a nossa autopromoção ou para desfazermos ou nos valorizarmos mais do que os outros, porque os dons são dados por Deus para o serviço, para o reino de Deus, para o bem da coletividade. A comunidade de Cristo deve ser regida pelo amor fraterno, saber se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. No segundo tópico nós vimos sobre a importância de nós aprendermos nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. Não temos um amor hipócrita, como nos diz o apóstolo Paulo, mas um amor verdadeiro. A sinceridade, a transparência, fazer parte do nosso relacionamento no meio da nossa comunidade. E o amor hipócrita estar longe da nossa convivência, para que nós possamos realmente viver em unidade e obtermos resultados muito mais fortes, muito mais poderosos, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, em especial na nossa comunidade, para que muitas pessoas também possam ser transformadas ao ver o poder do Evangelho sendo manifesto em nossas vidas, quando nós agimos para o bem da coletividade. Quando o amor fraterno prevalece no relacionamento entre cristãos e entre cristãos e não cristãos, demonstrando o amor que Cristo nos ensinou.
Não se deve retribuir mal por mal, pois a vingança pertence a Deus e o mal se vence com o bem. Por fim, nós vimos o último tópico, que não aparece na lição bíblica. As pessoas me questionaram, como na lição anterior, que eu comentei 3 tópicos, e na lição só tem 2, nessa também. Eu vou deixar aí no meu vídeo abaixo, nos comentários, o texto do 3º tópico, porque a CPAD ela tem uma limitação de caracteres por revista, e às vezes é preciso ajustar os textos e tem que cortar alguma parte. Mas no livro você tem todo o conteúdo. Então, se você não adquiriu o livro, eu sugiro que você adquira o livro. O preço é bem irrisório, R$20, e você poderá encontrar em promoção também 160 páginas, um conteúdo que vai ajudar muito na sua vida espiritual e vai servir também para a lição de adultos do próximo semestre, que vai comentar sobre Romanos. Mas mesmo assim, se você não comprou o livro, se você não puder comprar, eu vou deixar ali o texto debaixo do vídeo do 3º tópico. Não deu tempo de fazer na lição anterior, várias pessoas reclamaram e pediram, então eu vou fazer nesse vídeo e você terá acesso. Mas eu sugiro que você faça um investimento no livro e você tenha o texto completo e demais lições que tem muito mais informações do que na própria revista, que tem um espaço limitado. Nesse 3º tópico, nós vemos a recomendação paulina: não retribuir o mal pelo mal, mas vencer o mal com o bem, ou seja, um comportamento parecido com o que Cristo tratou as pessoas que desejaram o seu mal, que lhe fizeram mal. Pessoas que foram transformadas pelo comportamento de Cristo, pessoas que vieram para prejudicar a Cristo, para matar a Cristo, para prender a Cristo, e que foram chocadas pelo Evangelho, foram chocadas pelas boas novas trazidas por Cristo, pelo comportamento diferenciado de Cristo, que era diferente dos demais religiosos. Como o soldado da cruz que o feriu, mas que viu que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Viu nele algo que transformou a sua vida. Por isso que é importante não retribuirmos o mal por mal, mas fazer uma diferença na comunidade, no meio que estamos inseridos, e levando as pessoas também a serem influenciadas por esse comportamento e mudar o comportamento da sociedade através da nossa atitude, do nosso comportamento. Já vi um vídeo que fala sobre isso, da retribuição do bem pelo mal, e que vai transformando o comportamento das pessoas de forma em que as pessoas acabam sendo tocadas e levadas a mudar o seu comportamento e transformando a realidade do meio em que elas estão inseridas. Nós, como cristãos, podemos mudar também a realidade em que nós estamos inseridos, a realidade deste mundo, transformando várias pessoas, levando-as a serem transformadas pelo poder do Evangelho presentes na nossa vida, através do exemplo, através do testemunho. Espero ter ajudado você com esses comentários, você preparar a sua aula, você que é aluno, aluna, estudar a sua lição. Peço mais uma vez que nos ajude, compartilhe com a sua rede social, mande para as pessoas que você conhece, clique lá no gostei do vídeo, se inscreva nos nossos canais se ainda não se inscreveu, participe conosco. Juntos, em sinergia, podemos fazer muito mais também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, até a próxima lição.